A paz, irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito de quando o Senhor envia Israel e depois Judá para o exílio. Deus tem falado muito comigo a respeito dessas palavras. E depois a gente conversa mais um pouco sobre o porquê. Mas tudo começou ainda muitos anos. Quando Deus ele chamou Moisés para ser o libertador do povo e eles foram para o Egito, o Senhor ele nunca enganou Moisés a respeito do povo, muito pelo contrário. Deus ele sempre deixou claro que aquele povo era um povo de coração mau, de coração corrompido. E inclusive o Senhor já tinha deixado tudo bem certinho para eles. Olha, se vocês fizerem o que é correto quando passarem para aquela terra que eu prometi dar a vocês, tudo vai bem. Mas se vocês fizerem algo errado, eu vou levar vocês para longe da terra de vocês. Então, o primeiro a ir para o cativeiro é o povo de Israel, que foi dada essa sentença pela Síria, foi cumprida pela Síria, e o Senhor permitiu que a Síria entrasse, arrasasse a cidade, arrasou Samaria e levou o povo cativo. Alguns anos depois, o rei Josias fica sabendo que tinham encontrado o livro dentro do templo. Vocês imaginam a Bíblia perdida dentro da igreja? Mas na época a Torá, né? E a Torá estava perdida ali dentro do templo. Então Josias acha aquele livro e ele percebe que algo muito ruim iria acontecer. E isso está lá em 2 Reis, a partir ali do 22. Josias, ele tinha 8 anos quando ele começou a pregar, quando ele começou a reinar. E ele reinou por 31 anos. E Josias, ele era um rei que ele tinha um coração totalmente entregue ao Senhor. E ele sabia que ele precisava se arrepender dos pecados do povo, até porque ele era o líder daquela geração. Então ele vai, entrega a oração dele, pede perdão, rasga as vestes dele e pede para que consultem uma profetisa, e o Senhor fala: olha, porque você se arrependeu, isso não vai acontecer no seu tempo. Só que os reis que vieram depois de Josias não eram assim. Inclusive, o último rei de Israel era Josias, também o nome dele. Tá? Então, o povo, lá em 2 Reis 22, né? O povo se corrompe e Deus tem misericórdia porque Josias entregou o coração dele. E depois de Josias veio Joacás, Joaquim e Zedequias, que foram reis que tinham um coração muito mau, para vocês terem noção. Quem pregou nesse tempo foi Jeremias. Jeremias reinou de Josias até 5 meses depois do início do exílio de Judá. E Jeremias, ele sofreu todo tipo de coisa, até jogado dentro de um poço, queriam deixar ele para morrer de fome, riam daquilo que ele falava, né? Porque ele estava dizendo que ia cair maldição sobre a cidade, sobre aquela nação. E, sabe, irmãos, é uma situação bem ruim. Porque se a gente for olhar para o nosso país hoje, por exemplo, a gente sabe que o mundo está corrompido. Mas o nosso país, misericórdia, é o nosso país. Essa é a nossa responsabilidade. O nosso país é a nossa responsabilidade, tá? E a gente olha e é tanta maldade. Crianças morrendo, mulheres sendo assassinadas pelo marido, sabe? E isso entristece o coração de Deus. Nós sabemos que o Brasil é um país bonito, é lindo. Mas de nada adianta se a maldade já tomou conta da nação. E é interessante porque a Babilônia ela aparece lá em Ezequias.
rei Ezequias, muitos anos antes de Josias. E eles vão lá visitar, e Ezequias abre a casa dele, deixa ver tudo que tem dentro do templo. E Isaías chega para ele e pergunta: o que você mostrou para eles? E ele fala: tudo. Tudo, você pode ver tudo que tem aqui. E aí Isaías fala para ele: por que você fez isso? Tudo que tem aqui um dia vai ser levado. Mas Ezequias não tá nem aí. Não se arrepende do que fez, de ter mostrado coisas que não devia para os outros. E então, no tempo dele, aquilo não aconteceu. E depois veio alguns reis e veio Josias, e isso não aconteceu. Mas quando chega ali em Joacás já tinha um coração corrompido também. E ele não amava a Deus. Ali o povo já estava num nível de pecado terrível. Por exemplo, lá em Israel, quando houve o primeiro cerco de Samaria, a situação ficou tão horrorosa, tão triste, tão cruel, que as pessoas estavam comendo os próprios filhos. Tem duas mulheres que chegam para o rei e falam: olha, ela chega chorando, e aí o rei pergunta: o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar, minha filha? E ela fala: olha, aqui a minha vizinha falou: olha, vamos comer o teu filho, e amanhã a gente come o meu, assim a gente não morre de fome. E eu dei o meu filho para ela comer e agora ela não quer deixar eu comer o dela. E ele começa a chorar e se descabela. Mas aqueles reis, eles não se arrependiam de jeito nenhum. Misericórdia. Então, o povo oferecia sacrifícios em tudo quanto é lugar, profanando lugares que para Deus eram santos. Sabe? E muitas de nós têm feito isso. Hoje, onde é o templo, gente? O templo somos nós. Quem é o altar? Nós. E a gente se corrompe. O que a gente mais tem visto é isso, corrupção, sabe? E Deus, ele não se agrada disso. Então, por isso, Israel foi para o cativeiro. Depois, Judá foi pelo mesmo caminho. Um caminho de corrupção, de adoração, de idolatria, de ficar buscando. A Bíblia chega a dizer que eles estavam buscando amores. E eu fico me perguntando que amor é esse que levou eles para tão longe de Deus, sabe? Então, eles são levados também, começa a ter ali o cerco para eles serem levados cativos. E Deus envia os profetas para avisar: olha, tá chegando um tempo muito difícil para vocês. Vai lá, prega para eles, profeta, prega. Vê se eles vão se arrepender. Quem sabe esse povo se arrepende. E eu não mando mal sobre eles, porque Deus não tem prazer em fazer mal a ninguém. E o profeta ia lá e pregava e nada acontecia. E o povo cada vez indo pior e pior, e negando, sabe, negando dar comida a quem precisava. A Bíblia vai dizer que eles tinham as vestes sujas de sangue inocente, sabe? E é o que a gente tem visto hoje no nosso país. Deus tem falado muito comigo essas palavras, né? Porque inclusive, eu tive um sonho, tem umas 2 semanas. No primeiro sonho, que foi numa terça, eu via como se fosse um vírus que atacava, que vinha, né, sobre a terra, sobre o nosso país. E eu vi os carros tentando fugir dos lugares, sabe, para achar um lugar seguro. E o vírus deixava as pessoas como se fossem mortas-vivas, mas a pessoa não ficava morta-viva. Eu dava a entender que a pessoa entrava numa anemia profunda. Era isso que eu via, como se fosse uma anemia profunda. E eu chegava na cidade, eu olhava e eu via o comércio fechado e empoeirado, como se ficasse muito tempo fechado, tá? E as pessoas tinham que comer carne crua para poder sobreviver. E aí eu ignorei, né? Achei um sonho estranho, mas ignorei. Quando foi no dia seguinte, eu sonhei que eu olhava para o céu e eu via luas grandes e pequenas. E essas luas, elas eram brilhantes, mas começava a vir nuvens e cobrir aquelas luas aos poucos, sabe? E aí, inclusive, eu lembro que vinha uma bem coisa assim, que era vermelha, uma nuvem vermelha. E eu olhava ao redor e eu estava num lugar que a igreja estava reunida para orar.
E vocês imaginam, toda a igreja reunida para orar, o pessoal conversando, que todas as igrejas do Brasil estavam reunidas para orar por causa daquele evento, porque as pessoas estavam com medo de chegar de manhã e o sol não aparecer. E amanhã parecia que não chegava nunca, e o dia ia ficando cada vez mais escuro, e a lua sumia, o céu ficava totalmente escuro, e eu via passar uma fila de de aviões, caça, daqueles de guerra. E eu olhava aquilo, achava estranho, e o povo ali orando. E eu olhava no relógio, eu lembro que eu via 3 e pouca da manhã, depois 4 e pouca. Mas eu não consigo lembrar 3 e quanto, 4 e quanto. Mas enfim, eu entendi que era pra gente orar. Não importa o que seria esse acontecimento. Mas se nós lermos a palavra e nós olharmos para a nossa nação, a corrupção, a sujeira, a morte dos inocentes, quantos inocentes estão morrendo? Tanto pela mão de quem deveria cuidar deles, quanto, claro, pela mão de pessoas ruins mesmo, de coração maligno. E a gente vê o quanto o nosso país tem sido assolado por situações difíceis, por situações climáticas estranhas que não são comuns aqui. E o povo não desperta. Ontem eu estava assistindo uma palavra e aí uma irmã falou: poxa, vocês só profetizam coisa ruim no nosso país, tem que profetizar coisa boa. Mas quem lê a palavra sabe que só vão acontecer coisas boas se a pessoa fizer o que é bom, o que é certo, o que é reto aos olhos de Deus. Se a gente fizer o que é errado, não tem como acontecer coisas boas, sabe? E eu acho muito, muito interessante como tudo aconteceu aqui nessa parte do exílio de Judá, porque quando a cidade foi invadida, quando a nação foi invadida, a primeira coisa depois dos muros que foram derrubados foi o templo e o palácio, sabe? Ou seja, a dignidade e a vida com Deus que foi levado primeiro. E, inclusive, ele não só, Nabucodonosor não levou só os presentes que tinha lá, os tesouros que tinham dentro da casa de Deus, ele levou também as colunas. Salomão mandou fazer 2 colunas que tinham 2 nomes, que significavam Senhor estabelece. Ou seja, Deus estava dizendo: eu estou me retirando daqui. E, inclusive, se eu não me engano, Ezequiel, ele tem a visão de quando a glória do Senhor abandona o templo, sai do templo. E é muito forte isso. A gente vê que ela vai indo devagar, sabe, como quem tá com saudade não quer ir, mas não tem o que fazer. Como a presença de Deus vai ficar num lugar tomado pelo pecado. E a Bíblia nos ensina lá em Gênesis que o sangue, ele clama. O sangue, ele contamina o lugar e ele clama. O sangue grita. E no nosso país tem sangue de inocente gritando em todo lugar. E aqui eu não vou botar nome de ninguém da política, não me interessa essa palhaçada. Porque Josias podia ter falado: ai Deus, foi culpa do meu antecessor. Foi culpa de outro. Mas não, ele disse: Senhor, me perdoa. Perdoa o meu povo. Jeremias, Ezequiel, todos eles a gente vê em algum momento se arrependendo pelo povo, chorando, falando: Senhor, por que isso vai acontecer? Não deixa isso acontecer. E é isso que Deus nos chama hoje, a nos arrependermos pela nossa nação. Inclusive Ezequiel, ele tem uma visão de sendo espalhadas brasas pela cidade para purificar. Às vezes Deus precisa vir, gente, com fogo para purificar, não tem outro jeito. Porque o pecado, ele grita. Então, em nome de Jesus, depois do que aconteceu ali, de derrubar tudo aquilo, Joaquim, antes disso, na verdade, ele foi preso. Joaquim foi preso e ele se entrega para ser preso.
Porque Deus disse assim, que os justos e os injustos iriam passar pelo exílio, iam passar por aquela situação, ia ser todo mundo, ninguém ia escapar. E os justos tinham que aceitar e que não eram para tentar fugir para o Egito, porque quem tentasse fugir do Egito ia ser como se estivesse tentando correr de um leão e fosse pego por um urso. Quem tentasse fugir ia ser morto no caminho. E aí Joaquim, ele aceita a correção e vai preso. Zedequias, que foi colocado depois, não. Inclusive, Zedequias, antigamente o nome dele era Matanias, que tinha um significado como se fosse que Deus é conosco, essas coisas assim. E aí o nome dele foi trocado por Nabucodonosor para Zedequias, que significava Deus é a minha justiça. Ou seja, que agora Deus ia fazer justiça usando Nabucodonosor. A justiça de Deus ia chegar para ajudar. E, gente, como é triste você achar que você está vivendo a vida ali com Deus. Porque uma coisa que Deus falava que tinha nojo do povo era o fato de que eles pecavam. E depois eles diziam, eu não pequei. Eles sacrificavam em altares de ídolos, depois iam curtir as festas que tinham lá do povo fixas. E sacrificar holocaustos a Deus, e Deus falava, não me agrado disso. Eu não me agrado do que vocês estão fazendo, eu não estou nisso. Eu tenho nojo de vocês. Imagina você achar que você está vivendo a tua vida e que ninguém sabe como você é de verdade, ninguém conhece teu coração, só Deus. Você tá ali achando que Deus não tá vendo, falando, eu não pequei, eu não fiz. Deus sabe muito bem quem nós somos por dentro. Porque tem muita gente que pratica boas ações e no fundo não tem amor nenhum. E Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, que ainda se você se jogar no fogo para ser queimado por alguém, sem amor isso não tem valor nenhum. Então você imagina você fazer tantas coisas e um dia Deus falar para você, aparta de mim, eu não te conheço. Que nós não venhamos a escutar nunca isso da boca de Deus, jamais. Mas isso só vai ser possível se nós entregarmos nosso coração verdadeiramente para Ele. Se nós entendermos a importância de buscar de verdade, de nos arrepender, não só por nós, mas pelos outros. Deus, Ele está convocando a igreja a se arrepender, a orar pela nação, a orar pelo nosso país, a orar pelos nossos bairros, pelas nossas cidades. Se você nunca fez isso, faça. É isso que Deus tem nos chamado para fazer, para mudar, para fazer a diferença, como Josias fez. Josias, ele conseguiu fazer uma grande reforma religiosa, porque ele disse, não me interessa quem não fez. Eu vou fazer. Eu quero fazer diferente. Eu podia chegar aqui e falar coisas lindas e maravilhosas, mas não é o que Deus tem me mandado falar. E a semana inteira a palavra que estava no meu coração era isso. Arrepender-se, nos arrependermos. E pararmos de sermos hipócritas, porque Deus ele não tem prazer em pessoas hipócritas. A Bíblia vai dizer, porque você não é frio nem quente, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. E tem gente que confunde. Eu já vi muita gente que confunde. Eu sei que é confuso. Eu não entendi esse termo. Até estudar bastante. O Velho Testamento tem muitas coisas que tá no Novo, que na verdade foi retirado do Velho. E você ser morno é isso. O que o morno é? O morno parece quente. É igual meu café agora, ele tá morno. Ele tava quentinho, agora ele tá morno. Tu bota a mão no copo, o copo tá quente. Tá quentinho, né? Você bebe, não é frio, não é quente. É hipócrita. Ele tem aparência de quente, mas não é quente. Vamos nos posicionar, ou você é uma coisa ou você é outra.
E eu sei que é uma palavra difícil e dura, mas é isso, e a Bíblia vai dizer. Lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E nós somos o povo de Deus, é nós que temos que nos posicionar e orar pelo nosso país, para que Deus não venha com fogo sobre nós, para que não precise a gente passar por situações difíceis, para a gente poder aprender a amar o próximo de novo. Olha o que aconteceu na pandemia. Inclusive, na pandemia, quantos crentes, cristãos, dizer cristãos, a pandemia não existiu, é uma mentira e um monte de gente morrendo, gente. Que falta de amor ao próximo é essa que tem no nosso meio? Vamos despertar, porque não é mais tempo de ficar fingindo que não estamos vendo as coisas. Deus chega a falar para Jeremias, esse povo ouve o que você fala, mas para eles são como se você estivesse cantando canções. Mas prega, vai que eles se arrependem. Gente, imagina Deus falar isso de você, ou de mim. Pega, vai que essa criatura se arrepende. Inclusive, eles foram para cativeiro e eles continuaram pecando nos cativeiros. Tanto Israel quanto Judá. Tanto que só Judá depois volta, né? Israel não. Então, assim, que possamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e ver, Senhor, será que eu estou me fazendo de desentendido? Ou será que eu estou fazendo o que é certo? O que eu estou fazendo, Senhor? Orar e falar, Senhor, faz com que aquele que está no mau caminho retorne para os teus caminhos. Desperta quem está dormindo. Sabe, Paulo fala que Jesus só não veio ainda porque ele tem misericórdia e quer que todos se arrependam. Mas a gente não sabe quando Jesus vai voltar pra gente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia da nossa morte. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus tem falado e eu sei que não foi só comigo. Deus tem falado que vai trazer uma assolação sobre a nossa terra. Que possamos despertar. Despertar de verdade. Inclusive, antes eu já tinha sonhado, antes de acontecer esse negócio dessas tarifas todas, eu tinha sonhado, até mandei áudio pra minha mãe, um dia que eu tava na sala com o presidente dos Estados Unidos e eu vi ele falando que ele ia aumentar bastante as taxas de juros para obrigar os países a se posicionarem para a guerra. Eu via que pessoas que tinham ido para outros países ficavam desesperadas para voltar e não conseguiam, porque os países estavam em guerra e ao mesmo tempo estavam acontecendo terremoto, um monte de coisas no clima. E as pessoas estavam tentando voltar e muito arrependidas não conseguiam voltar para essa terra, não conseguiam. E eu via termos também que eu não conhecia. Eu via um mapa. É raro ter sonho tão detalhista assim, mas esse foi muitos detalhes. Eu via o Círculo de Fogo do Atlântico, uma coisa que eu descobri que é uma teoria. Círculo de Fogo, eu vi o mapa do Círculo de Fogo do Pacífico. Perfeitamente assim. Jesus está mais perto do que a gente imagina. E mesmo que ele não volte, como a Bíblia diz que ele vai voltar todo glorioso, a gente não sabe o dia da nossa ida, gente, da nossa partida, a gente não sabe se pode acontecer outra pandemia. Olha quanta gente ia por dia, gente, era assustador. Os enterros terem que ser menores, era tudo horrível. Foi muito pior do que o que foi falado na televisão. Então que a gente possa acordar para a vida. Se você está vivendo uma vida de achar que tem que falar só coisa boa, esquece.
Porque Deus, ele não vai mandar coisa boa para uma terra ruim, uma terra assolada pelo pecado. Vai contra o princípio dele mesmo. E Deus tem princípios e ele não vai contra o princípio dele porque as pessoas acham que ele tem que ir contra os princípios dele. Ele não vai. Ele não vai mandar bênção para quem vive debaixo de maldição. E nós, o povo dele, muitos de nós têm se corrompido e têm vivido vida debaixo de maldição. Nunca houve tanta apostasia na igreja igual está tendo agora. Parece que a gente olha e fala assim, meu Deus, o que de menor que eu posso fazer para poder te servir? O que eu vou precisar largar? O que eu não preciso largar para te servir? O que não é pecado? É assim que as pessoas já chegam e falam, tal coisa é pecado? Tal coisa é pecado? Ô, meu filho, por que tu não se pergunta, oh, meu Deus, o que eu posso fazer para te agradar? Caramba! Quando vai chegar o dia que a gente vai acordar e a gente vai olhar para a situação de verdade, a situação tá péssima. Não se ilude que as coisas vão melhorar, porque não vai. A tendência é cada vez pior. Mas talvez a gente se arrependendo e orando, esse mal não venha no nosso tempo. Talvez. E eu não tô aqui para dizer para você que Jesus vai voltar amanhã, que eu sonhei que Jesus voltava, porque não foi isso que eu sonhei. Eu sonhei que algo muito sério acontecia. E eu entendi que era para a igreja o sonho. Então vamos buscar nos arrepender e olhar para Jesus e falar, Senhor, não importa o que aconteça, eu quero te servir. Tá legal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês fiquem com Deus e que Ele possa falar ao teu coração. E hoje, quando você for orar, seja qual for o horário, que se você botar teu joelho no chão, clama pelo teu país, pede pela tua nação, intercede pelos seus. Sabe, se arrepende pela nação. Em nome de Jesus. Que Deus não precise ferir a nossa igreja para ferir a igreja. Para que a gente venha se arrepender. Para Deus despertar esses pastores loucos. Essa gente parece, sei lá, psicopata. Vamos desacordar, irmãos. Porque a gente não tá mais no tempo de brincar. E de rir. E de ficar achando que nada vai acontecer. Como aquele povo disperso e sabe, desapercebido. Tá legal? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que você hoje possa orar por isso. Que isso possa estar nas suas orações agora. Interceder pelo teu país. Interceder pela tua nação. E eu vou até orar aqui. Eu não ia, mas eu vou orar. Senhor, onde quer que esteja essa pessoa que está ouvindo aqui esse áudio, esse vídeo, que o Senhor possa tocar no coração dela agora para que faça a tua vontade. Que ela possa ouvir o doce som da tua voz, Senhor. A voz do teu Espírito Santo que nos chama, Senhor, ao arrependimento nacional. Não só um arrependimento de um ou 2 dias, mas um arrependimento de verdadeira transformação, mudança de vida. Que possamos parar, Senhor, com brigas e confusões no nosso meio. Que possamos olhar para Ti e parar de lutar com nossas próprias forças. E lutar com a batalha com as forças certas, Senhor, com as armas certas, que é a oração, que é o jejum, que é o choro, que são as lágrimas. Que assim como o Senhor disse para Joel, que era para aquele povo se humilhar com lamento, com choro, com lágrimas, Senhor, rasgando seu coração e não mais as suas vestes. Que assim possa ser conosco. Que possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, para que verdadeiramente possamos nos arrepender do nosso pecado, do pecado do nosso povo.
Abençoa, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Cura, transforma e liberta, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e que você ore, porque o nosso país precisa. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.